Vamos orar então. Querido Deus, nós te agradecemos, bom Pai, porque o Senhor tem nos concedido o dom da vida. Te agradecemos em especial porque o Senhor nos dá o privilégio de estudarmos a sua palavra. Esteja conosco neste momento, abra nossas mentes, abra o nosso coração para entendermos aquilo que o Senhor quer para nossas vidas. Nos ajude também para que possamos ensinar pessoas que não conhecem as suas verdades. Que o Senhor nos ajude, nos inspire a cada dia, estarmos cada dia mais perto do Senhor. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos relembrando aí o estudo, o tema anterior, sobre as leis na Bíblia. Existem 4 tipos de leis na Bíblia, né? Civis, cerimoniais, a lei de saúde, os aspectos de saúde. Elas foram escritas aí por Moisés. E o 4º tipo é a lei moral, né? Escrita pelo dedo de Deus. É interessante que a expressão lei na Bíblia, ela é usada aí um pouco meio abrangente. Por exemplo, se nós pegarmos um texto aqui que as palavras são de Cristo, Jesus explica as Escrituras, Lucas capítulo 22, aliás, capítulo 24, verso 44, lá apenas esse verso, para a gente entender um pouquinho melhor. Esse verso fala assim: a seguir Jesus lhes disse, são essas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, a lei de Moisés, profeta e salmos está abrangendo todo o Antigo Testamento. Então, quando usa a expressão lei na Bíblia, ela pode ser chamada de Torá, ou pode ser chamado também de Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia. Jesus usava essa expressão aí. E dentro do contexto de lei na Bíblia, existe cerca de 613 leis. Como o pastor já havia apresentado lá, existe aspecto dessas leis. Aí você tem aspecto cerimonial, aspecto de saúde, aspecto moral e aspecto civis. Então, cerca de 613 aproximadamente. O comentário do tema anterior diz que a lei cerimonial, ela vigorou, o aspecto cerimonial da lei, ela vigora até a morte de Cristo. Jesus em seguida, aliás, Jesus seguia os 10 mandamentos, a fé não anula a lei, antes ela confirma, é um texto que o apóstolo Paulo escreveu aí, e a obediência é o resultado da salvação e não a causa da salvação, né? Próximo. Então, vamos estudar o aspecto moral da lei. É muito importante essa expressão usada, né? O aspecto moral, porque quando existe aí debate sobre a lei ou a Torá, alguns confundem, misturam lei cerimonial, ou seja, aspecto moral, o aspecto cerimonial, e há texto na Bíblia que o aspecto cerimonial da lei foi cravado na cruz. E é importante também quando fala lei de Moisés, e quando está usando a expressão lei de Moisés, que Jesus vai usar essa expressão, não está fazendo menção ao aspecto moral da lei, nem mesmo ali o aspecto cerimonial, o civis ou o aspecto de saúde. Que todas as leis, todos os aspectos da lei que foi dada a Moisés, o grande legislador, quem deu a lei foi Deus. Então, quando vai usar a expressão lei de Moisés, é que está fazendo menção aos 5 primeiros livros da Bíblia, por isso que usa essa expressão aí. Mas dentro do contexto do Pentateuco ou da Torá, existem os aspectos da lei, conforme o pastor apresentou ali. Então, vamos ver aqui o aspecto moral da lei de Deus. Deus é tão santo quanto... A lei de Deus é tão santa quanto ele próprio, é uma transcrição do seu caráter, é uma expressão da sua vontade. O texto na tela diz que foi escrito em 2 tábuas de pedra, né, pelo dedo de Deus, representa o caráter de Deus, os primeiros mandamentos, o amor a Deus sobre todas as coisas. Próximo. Os últimos mandamentos, que são 6, a gente vai ver isso daqui a pouco, representa amor ao próximo como a nós mesmos. Então, está dividido em 2 partes, que era escrito então, que havia sido escrito então em 2 tábuas de pedra. A obediência à lei não salva, é o resultado da salvação. Tudo na natureza é regida por leis, né? O relacionamento do ser humano com seus semelhantes e com Deus é norteado pela lei moral, codificada nos 10 mandamentos. Sem leis, a vida seria nada menos que um caos. Apesar disso, tentativas têm sido feitas para invalidar, alterar ou substituir a lei de Deus,
pelas tradições humanas, a tradição humana. Agora, quais são os 10 mandamentos e quem é o seu autor? O texto está aí em Êxodo capítulo 20, verso 13 até o verso 17, e no capítulo 31, versículo 18, que apresenta o autor. Êxodo capítulo 31, versículo 18. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Isso. É interessante que Deus pede a Moisés para subir no Monte Sinai, e quando ele sobe no Monte Sinai, o texto apresenta que ninguém podia tocar no monte por conta da presença de Deus, e a Bíblia apresenta que Deus entrega, dá a Moisés. Por isso que o termo, a expressão usada, tendo acabado de falar com ele quem? Com Moisés no Monte Sinai. Então deu a Moisés as 2 tábuas de pedra, né? As 2 tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Êxodo 31, versículo 18. Então, quais são os 10 mandamentos e quem é o seu autor? Então, a resposta está aí no último item ali. Deus é o seu autor, não é? Próximo tema. Próxima pergunta. Segundo Jesus, em quantas partes estão divididos os 10 mandamentos? Essa resposta, inclusive, foi feita no texto, no comentário anterior, né? Mateus capítulo 22, verso 36 até o versículo 40, apresenta aí essa resposta. Vamos lá, em quantas partes são divididas, então, os 10 mandamentos da lei, do aspecto moral da lei de Deus. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, segundo Jesus, em quantas partes são divididos os 10 mandamentos? É interessante que eles perguntaram a Cristo ali. O texto anterior menciona que, sabendo que Jesus fizera emudrecer os saduceus, pergunta a Jesus, e a pergunta é essa, que os fariseus fizeram a Cristo ali. E a resposta de Cristo, a primeira parte do aspecto da lei moral, está dividida em amor a Deus, né? E a segunda parte ali, do aspecto moral da lei de Deus, é amor ao próximo. Desses 2 mandamentos depende aí toda a lei e também os profetas. Então, Deus dividiu os 10 mandamentos em 2 partes. Na verdade, é um resumo, né? O princípio da lei de Deus está refletido no amor. Amor a Deus e amor ao próximo. E é interessante que, quando vai usar a expressão amor a Deus, Cristo está, na realidade, citando os 4 primeiros mandamentos, os 4 primeiros aspectos da lei de Deus, que está na primeira tábua de pedra, né? E quando ele fala assim, e amor ao próximo, ele está fazendo menção aos 6 últimos mandamentos que estavam escritos na segunda tábua de pedra. Se você analisar os primeiros mandamentos ali, os 4, tem a ver com o amor do ser humano, das criaturas para com seu Deus. Quando você observa ali os últimos 6 mandamentos, o aspecto da lei moral, tem a ver com o amor do próximo para com o próximo. E a gente vai ver isso aí daqui a pouquinho, tá bom? Segue aí a próxima pergunta. Qual foi a atitude de Cristo em relação à validade dos mandamentos? Então, Mateus 5, 17, verso 18, capítulo 19, verso 17, e João, capítulo 15, versículo 10. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Acho que é bom a gente já explicando já. Quando usa essa expressão, o verbo não penseis, isso indica que Cristo leu o pensamento. Só nesse texto já percebe que Cristo é um ser divino. Você vê a divindade na pessoa de Cristo. Esse contexto do capítulo 5, isso vem falando ali sobre a luz do mundo, sobre o sal da terra, e grande parte da multidão que o seguia, na visão deles, a maneira de Cristo agir, a maneira de Cristo comportar e refletir o caráter de Deus ali,
na visão, na impressão de alguns, achavam que Cristo viera abolir a lei. Então, ele leu o pensamento. Eles não falaram, ele vai ler o pensamento, não penseis, que vim revogar, a expressão revogar é anular, a lei ou aquilo que os profetas escreveram, né? Não vim para revogar, vim para cumprir. E aí a expressão usada, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem. Aí usa o termo aí, nem um i ou um j, dependendo da tradução, i ou j, o i ou um tio, jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Isso indica que o aspecto moral da lei deveria perdurar ou deveria seguir até que o céu ou a terra passassem. Isso indica que nem um i, um j ou um tio foi de fato omitido ou retirado da lei ou do aspecto moral da lei de Deus. Aí. Próximo texto. Mateus 19, 17, né? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Encontro de Jesus com o jovem rico, né? O primeiro e último encontro. Ali apresenta que ele, todo o contexto apresenta que Jesus faz um apelo, faz um teste. O teste tinha a ver com amor a Deus e também com amor ao próximo. E aí você vai perceber que Jesus vai usar a expressão que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Por conta do amor à riqueza. Então Jesus propõe um teste ali. Jesus apresenta aquilo que o jovem conhecia apenas lei, mas o princípio da lei ele não conhecia, que era o amor, né? Então Jesus menciona aí que se queres, porém, entrar na vida, essa vida é vida eterna, precisamos guardar os seus mandamentos. E há algo importante aqui, porque alguns acham ou supõem que pelo fato de guardar a lei, o aspecto moral da lei vai ser salvo. E a expressão usada é entrar na vida, dentro do decálogo, dentro do contexto do aspecto moral da lei, que tem a ver com o decálogo ali, existem princípios básicos para preservar a vida. Mas a lei não foi dada para salvar e não foi dada para produzir vida, somente Deus pode produzir vida. E aí a gente tem que tomar cuidado. Aqui que nós já vimos aprendido um pouquinho antes, é a questão de causa e efeito, né? Então, a causa da nossa salvação não é a lei. A causa da nossa salvação é Cristo, é o sacrifício de Cristo. E o resultado, o efeito, é a obediência. Então, isso é muito importante, precisamos tomar cuidado com isso daí. O próximo texto, João 15, 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Isso, João 15, 10. Aí mostra que Cristo, de fato, guardava os mandamentos de Deus, inclusive o sábado, que depois será estudado posteriormente. Então, qual o tipo de Cristo em relação às validades dos mandamentos? Confirmou, alterou em parte, falso, ou aboliu, falso. Então, ele confirma. Próximo texto. Aliás, pergunta, né? Acaso Deus permite abundância em sua palavra ou nos mandamentos? Malaquias, capítulo 3, verso 6. Apocalipse, capítulo 22, verso 18 e versículo 19. Um texto do Antigo Testamento. Aqui é Deus o Pai, não é? Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumido. Então, Deus permite mudança em sua palavra? O que vocês acham? Malaquias 3, 6. Deus não muda. Próximo texto, Apocalipse 22, 18 e 19. Quem gostaria de ler? A todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Isso. Pode E se continuar. alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa, das coisas que se acham escritas neste livro. Olha a seriedade do texto, né? Volta um pouquinho aí, pastor. Volta mais um. Aqui. Uma revelação a João. João estava na ilha de Patmos.
E foi revelado a ele que a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, não está falando apenas do livro do Apocalipse, está falando sobre a Bíblia como um todo, né? O Antigo e o Novo Testamento testifica. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, e olha como é sério, quando usa a expressão em flagelo, são as pragas, 7 últimas pragas que serão derramadas sobre aqueles que não obedecem e sobre aqueles que fizeram um acréscimo, ou mesmo aqueles que retiraram algo da profecia do livro. Olha o próximo texto. Olha lá, não pode acrescentar, e se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Então é muito sério a questão de acrescentar ou mesmo tirar algo que foi dado por Deus através da inspiração do poder do Espírito Santo ali. Acaso Deus permite mudança em sua palavra ou nos mandamentos? Então a resposta aí é não, né? Próxima pergunta. O que Paulo escreveu sobre os mandamentos de Deus? Romanos 3:31 e capítulo 7, versículo 12. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. É interessante que alguns acham que a Bíblia ensina de fato isso, que a salvação é pela graça mediante a fé. E há um outro texto que fala assim que a salvação é pela fé, porque precisamos crer, não é? E alguns acham que pelo fato de cremos apenas, não há necessidade de observar a lei. E Paulo vem escrevendo, então, anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Isto. A lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Então, o que Paulo escreveu sobre os mandamentos de Deus? Que a fé não pode anular a lei, né? De maneira nenhuma. Antes, a lei é confirmada, não é? E Paulo fala que a lei de Deus, o aspecto moral da lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Próxima pergunta. O que, segundo a Bíblia, aconteceria no futuro com a lei de Deus? Daniel, capítulo 8, verso 12, e capítulo 7, verso 25. Quando estivermos estudando sobre o dia de descanso, vamos entender melhor essa questão aí. Mas vamos ler o texto. Aí está o primeiro texto, Daniel, capítulo 8, verso 12. O exército lhe foi entregue com sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Isso, depois com calma você lê em sua casa todo o capítulo 8 para você entender melhor essa profecia. Daniel, do capítulo 7 até o capítulo 12, você tem, em sua grande maioria, são capítulos proféticos. E há uma profecia no capítulo 8, no capítulo 7 também, de um poder que cuidaria de mudar os tempos e a lei. Então, quando fala assim, o exército foi entregue com sacrifício diário, a palavra sacrifício no original hebraico não existe, ali é ministério diário. Viu? Então, foi tirar, o exército foi entregue com o ministério diário, por causa das transgressões, deita por terra a verdade, e quando usa esse aspecto da verdade, ele é bem abrangente, não apenas que ele vai, de alguma forma, interferir ou então retirar algum aspecto moral da lei de Deus, várias outras coisas estão dentro do contexto também, que deita a verdade por terra, e a Bíblia apresenta que prosperou, e prosperou tanto que grande parte da cristandade segue doutrinas e tradições desse poder que a Bíblia apresenta, que cuidaria e mudar os tempos e a lei, conforme Daniel, capítulo 7, verso 25. Veja esse texto aí, que interessante, olha só. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues. Desculpa, Gilson, pode continuar. E os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo. Isso. Proferirá palavras contra o Altíssimo. O Altíssimo aqui é Deus, né?
proferir palavras contra o Altíssimo é atribuir a si uma prerrogativa que pertence única e exclusivamente a Deus. Deus é o único ser que pode perdoar pecados, Deus é o único ser que pode salvar, e o Filho de Deus é o único ser que pode mediar, pode interceder, que pode nos defender. Então, esse poder que está em Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 7, verso 25, a Bíblia apresenta, inclusive, o tempo que esse poder deveria permanecer em ação, durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas vamos seguir desde o princípio aqui. Proferir palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, a tradução ali não é magoar, é destruir. Está fazendo menção à perseguição que começou no ano 538 da era cristã e estendeu seu domínio até o ano 1798. Você tem, na verdade, 1.260 anos de supremacia. Depois a gente vai falar melhor sobre essa questão. E esse poder, ele persegue a Igreja de Cristo durante um tempo, 2 tempos, metade do tempo, durante 1.260 anos, exatamente. E durante essa fase, era crime punível com morte da Bíblia. E dentro desse contexto, a lei de Deus foi mudada, tá bom? Então, o que, segundo a Bíblia, aconteceria no futuro com a lei de Deus? A verdade de Deus seria jogada por terra, Daniel 8:12. Os 10 mandamentos seriam alterados, mudaria os tempos e a lei, né? Os homens teriam a permissão de mudar os seus mandamentos? Falso, não, né? Então, primeiro e segundo ali, foi de fato o que aconteceu, segundo a profecia. O que os homens fizeram com a verdade de Deus? Quem escreve é Paulo, aos Romanos, capítulo 1, versículo 25. Paulo vem dizendo assim: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Romanos 1, versículo 25 aí. Quem escreve é o apóstolo Paulo. É interessante que, quando fala assim, eles mudaram, Paulo está escrevendo a Roma. Então, Paulo está fazendo menção a um poder que veio de Roma, e foi Roma que fez essa alteração. Agora, em que fase Roma fez a alteração da mudança de lei de Deus, da lei de Deus? Nós lemos ali Daniel capítulo 8, verso 12, do poder, de um poder que cuidaria de mudar os tempos da lei, de um poder que deitou a verdade por terra, e agora Paulo fala qual foi, da onde veio esse poder, o ponto geográfico, Roma. Agora, em que fase? Roma pagã ou Roma cristã? Por incrível que pareça, foi Roma cristã que fez essa mudança. Vou deixar vocês curiosos aí, e depois, se vocês quiserem perguntar, a gente vai estar aí à disposição para responder que Roma cristã foi que fez isso daí. Agora, os homens fizeram com que a verdade de Deus. O que os homens fizeram, então, com a verdade de Deus, seguindo a verdade falsa. Amaram a verdade é falso, mudaram a verdade mentira. Verdade foi, de fato, isso que ocorreu, mudaram a verdade e mentira dentro daquele contexto de supremacia do ano 538 até o ano 1798. Essa fase era chamada de Idade Média, ou Idade das Trevas. Aí. Próximo. O que muitos seguem hoje em lugar dos mandamentos de Deus? Marcos 7, versos 6 a 9 e versículo 13. Essas palavras são palavras de Cristo. Podem ler? Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens, e disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição que vós mesmos transmitiste, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. É interessante o texto aí, as palavras são palavras de Cristo, e ele vem falando ali sobre os doutores da lei, que grande parte os perseguiram, não era todos, mas uma boa parte dos doutores da lei ali
fariseus, saduceus, sacerdotes perseguiam, não reconheciam a messianidade de Cristo e achavam que eram representantes de Deus naquela época. E aí Jesus fala assim: hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vós. Esse povo me honra apenas com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, porque em vão me adoram, ensinando doutrinas que são tradições humanas. E fazeis muitas coisas semelhantes a essas. E olha que como é sério isso, porque quando a gente... Imagina você vai na igreja, dependendo da distância, você tem todo aquele... Você se arruma tudo certinho, põe a melhor roupa, vai para a igreja. Chegando lá, você se ajoelha, você ora, você canta hino de louvor. Se você é católico, então você se comunga ali, não é? Ou se você é evangélico, ali tem aquele momento da Santa Ceia. E a Bíblia apresenta que se nós seguimos tradições que são preceitos que é de homens, como, por exemplo, o mandamento de Deus mudado, você segue aquela mudança, você está fazendo tudo isso em vão. Já pensou? Vai na igreja, ora, canta, passa aquele tempo lá achando que está adorando a Deus. Então, mas se você que está adorando a Deus, mas quando você segue uma tradição que foi imposta por homens, você está seguindo, na verdade, homens, e não a Deus, está adorando a Deus em vão. Agora, o que muitos seguem hoje em lugar dos mandamentos de Deus? Seguem tradições, seguem mandamentos de homens, né? Seguem a Bíblia. Então, a resposta é a primeira e a segunda. Seguem tradições e seguem mandamentos que são preceitos ou tradições humanas, né? Agora, o que é mais importante para Deus? Atos capítulo 5, verso 29, Tito capítulo 1, versículo 14. Já estamos no finalzinho. Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Isso. Aqui as palavras são palavras de Pedro, né? Eles haviam sido presos, foram soltos e continuaram pregando o evangelho. E eles falaram assim: já não admoestamos nós explicitamente que não falasse desse nome e enchesse Jerusalém dessa vossa doutrina? Aí Pedro responde ali, então: mais importa obedecer a Deus que aos homens, não é? De próximo, Tito 1,14. Tito 1,14. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Exatamente. Fábulas judaicas, né? Então, o que é mais importante para Deus? Tanto importa obedecer a Deus que aos homens, não é? Devemos rejeitar os mandamentos e as tradições de homens que nos desviam da verdade. Um Deus que ama, sabe o que é melhor para os seus filhos. A lei é um guia de conduta que nos protege de dor, sofrimento em nossas relações. Bom, aqui está a recapitulação. Os 10 mandamentos são divididos em duas partes. A função da lei é revelar o pecado. Jesus obedeceu e nunca mudou nenhum dos mandamentos. A profecia sobre a mudança dos mandamentos está no livro de Daniel, capítulo 7, verso 25. A verdade foi jogada por terra, segundo a profecia. A lei de Deus é santa, segundo Paulo, justa e boa. Os homens transformaram a verdade de Deus em mentira, Romanos 1, 25, né? E hoje muitos seguem tradições e mandamentos, infelizmente, de homens aí. Nosso compromisso de fé. Você crê nos 10 mandamentos como norma vigente para todos os cristãos? Se você crê, marca um X. Você rejeita as tradições e imposições de homens, afastado da verdade? Você deseja seguir todos os mandamentos de Deus? É um apelo aí que Deus faz através da sua palavra. E cada tema que a gente estuda, de fato é necessário tomar um partido, uma decisão sempre ao lado da verdade, ao lado de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gente, alguma pergunta, alguma dúvida? Eu não sei, mas estamos à disposição. Alguém quer acrescentar algo mais aí, quer colaborar com algum comentário? Acho que foi bem explicado, mas se alguém tiver dúvida pode colocar aí pra gente, entendeu? Sem problema. Alguém gostaria de perguntar ou contribuir, entendeu?
Nós estudamos domingo passado sobre as leis de Deus, como foi bem resumido aí no começo, e vimos que a lei moral ela não deixou de existir. Lembrando que lei não tem a ver nada com salvação, estamos deixando bem claro isso. A Bíblia em nenhum ponto coloca a lei como ponto de salvação, mas como resultado de já estar salvo. Então é bem diferente, né? Você um relacionamento, né? Você não casa para adquirir amor, você casa porque já tem amor, né? Então, eu quero amar fulano, vou casar com ela, vou casar com ele. Não, você, nossa, eu amo fulano e tal, vou casar com ele, vou viver debaixo das leis, vamos dizer assim, civis, né? De relacionamento aí. Então, a lei, ela é um resultado, a obediência, ela é um resultado do amor de Cristo ter nos salvo aí. E vimos aí sobre a lei moral. Um ponto bastante interessante, porque são as leis universais, a lei moral de Deus, ela é a base de muitas leis, ou da maioria das leis dos países, vamos dizer, civilizados, né? Direito à vida, né? Direito à propriedade, baseado na lei de Deus, na lei moral. Então a gente usa o termo lei moral bíblico para falar dessas leis que é a essência da vida de cada um de nós aqui. Ok? Vamos estudar um pouco mais sobre isso, mas foi bem colocado aqui. Alguém mais quer perguntar? É interessante que o apóstolo Paulo, ele fala que ninguém pode ser considerado justo, será justificado diante de Deus pelas obras da lei. Quando fala obra da lei, é o aspecto moral da lei mesmo. Ninguém pode ser considerado justo diante de Deus através da lei. Então, a lei foi dada a fim de que nós pudéssemos conhecer o pecado. Se não houvesse um padrão de conduta para a gente conhecer o pecado, a gente conhecer o comportamento, a gente não conheceria o pecado. Então, a lei não nos salva, não tem poder em si para salvar. Aquilo que havia mencionado tem, dentro do contexto da lei, o aspecto moral da lei de Deus, você tem princípio básico para preservar a vida. Por exemplo, não matarás, princípio básico para preservar a vida. Não adulterarás, assim por diante. E é interessante que Paulo fala assim, que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós para que ninguém se glorie, não vem de vós para que ninguém se glorie, nem de obras, não é? Não vem de obras. Quando vai usar essa expressão, não vem de obras, essas obras da lei, o aspecto moral da lei, ele estava dizendo aí que ninguém pode se gloriar diante de Deus pelo fato de guardarmos a lei, não é? Então isso é muito importante também. Então, se eu não sou salvo pela lei, então para que eu vou guardar a lei? E aí o próprio Cristo responde. Aqui, só vou ler mais esse verso, Mateus capítulo 5, no versículo 14, ele fala assim: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na terra, na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. Então, as boas obras não servem para nos salvar. Mas, então, por que nós devemos praticar boas obras? A fim de que essas boas obras, que devem ser um princípio normativo, pelo fato de termos, de fato, entregado o nosso coração a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, naturalmente o Espírito Santo vai produzir em nós as boas obras. Então, as pessoas vão ver as boas obras e elas vão dar glória a quem? A Deus o Pai que está nos céus. Essa é a função das boas obras. E é isso que todos, não apenas aqui os nossos amigos aí que nos ouvem, que são adventistas e cristãos de qualquer igreja evangélica ou mesmo católica, não importa, precisam entender. As boas obras servem para glorificar a Deus que está nos céus. Então, e aí a gente precisa estar constantemente ligado à videira, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Beleza, então. Vamos pedir então que o Aloysio ore para nós, e depois da oração, se alguém quiser ficar e fazer uma pergunta. Ora para nós, Aloysio. Ok, pastor. Querido Deus e nosso Pai, agradecemos a Ti por esse tempo que nós passamos reunidos, estudando a Tua Palavra. Queira, Pai Celestial, através da pessoa do Teu Santo e Bendito Espírito, fixar na nossa mente aquilo que estivemos aprendendo hoje aqui, e não apenas hoje, mas
durante todo o tempo que estivemos reunidos aqui estudando sua palavra, e conceda-nos ao Deus e Pai o poder para, a fim de que aquilo que foi estudado na teoria se torne uma realidade na nossa vida prática. Muitos estarão entrando de férias agora, do ano letivo. Estenda suas mãos sobre cada família aí representada, aqueles que não puderam entrar aqui e estar juntos, mas que o tema ficou gravado, que eles possam assistir e que a pessoa do Santo e a moral do Espírito conceda-lhes condições, impacte a vida e prepare-os, ó Pai querido, e nos prepare também para um dia estarmos em breve contigo nas mansões celestiais. Amém. Conceda um bom descanso a todos aqueles, um revigorar aí durante esse tempo que estarão de férias também, descansando a mente, o físico, e abençoe a cada membro da família, e dê-nos, ó Pai Celestial, uma boa semana em sua companhia. Em nome e por amor de Cristo Jesus te pedimos e também agradecemos-te. Amém. Amém. Amigos, Deus abençoe a tarde de vocês. Tchau, tchau.